Fala, nono ano, tudo bom? Espero que sim, hein? Hoje a gente já está começando o nosso volume 3 aqui no capítulo 5, vem falando sobre um pouquinho sobre evolução biológica, né? Essa questão de como os seres vivos mudaram ao longo do tempo, ela não é de hoje, ela já tem bastante tempo. Por muito tempo acreditou-se em uma ideia chamada fixismo, tá? De que as espécies dos seres vivos elas se mantinham imutáveis com o passar do tempo, elas não mudavam, tá? Então, o elefante hoje sempre foi assim, o peixe sempre foi daquele jeito. Porém, depois com a descoberta de fósseis, de espécies que viveram há milhões de anos, que foram extintas e tudo mais, começou-se a questionar se as espécies mudavam um pouquinho ao longo do tempo. E aí a gente tem o pensamento evolutivo, tá? É o conceito de que os seres vivos vão se modificando com o tempo por causa das alterações do ambiente e tudo mais. Mas vamos para a primeira grande pergunta do nosso capítulo. Como surgiram os primeiros seres vivos? Alguns desses conhecimentos a gente já viu no 7º ano, então não vou me demorar. Acreditava-se, antes de tudo, que os seres vivos podiam surgir do nada, né? Ou seja, é o que a gente chama de geração espontânea, tá bom? Que eles poderiam surgir da matéria bruta. Por exemplo, roupa velha e pão mofado, daqui a 3 dias vão surgir do nada ratos ali. Não tem como, né, gente? Hoje a gente sabe que isso é óbvio, mas por muito tempo essa ideia foi levada em consideração. Até que o cientista italiano Francesco Redi fez um experimento para mostrar que os seres vivos eles surgem de outros seres vivos. Então ele colocou os 3 frasquinhos aqui, com a carne dentro, aquele vedor, que ele colocou uma gaze e que ele deixou aberto. No que ele deixou aberto, surgiram larvas de mosca. No que ele deixou com a gaze, os ovinhos e as larvas de mosca só apareceram aqui. E o vedado não apareceu nada. Então ele concluiu, né, que a geração espontânea nem sempre acontece. Só que ele não negou, tá, a geração espontânea aqui, tá? Ele acreditava, por exemplo, que alguns vermes que surgiam no intestino das pessoas surgiam do nada, né, por geração espontânea, que a gente não ingeriu os vermes da comida, eles não acreditavam em nada disso até então, tá? E esse experimento também não foi suficiente para derrubar essa ideia da geração espontânea. Por quê? Porque começaram a dizer, mas aqui entrou oxigênio e aqui não. Então é por causa que faltou entrar oxigênio. Então a gente tem um outro cientista chamado Pasteur, tá? Que ele fez esse experimento aqui, tá? Do caldo de carne, né? O famoso caldo de carne. Ele encheu esse frasco com caldo de carne, esquentou aqui, ó, para retorcer o vidro, então ficou esse gargalozinho aqui, tá bom? Depois ele ferveu o caldo de carne, para quê? Para matar os micro-organismos aqui dentro, tá? Depois que aconteceu? O ar penetrou no frasco, mas os micro-organismos e a poeira ficaram retidos nessa parte aqui, estão vendo? Então ele percebeu o seguinte, que os micro-organismos surgiam aqui sim, tá vendo? Mas não no caldo de carne, ou seja, que era, mesmo que entrasse o oxigênio, os seres vivos não podiam surgir do nada aqui, eles estavam vindo de algum lugar. Tanto é que quando quebrava o frasco ou retorcia o gargalo, os micro-organismos conseguiam entrar em contato com o caldo de carne e assim foi derrubada de vez a teoria da geração espontânea. E agora a gente tem a teoria da biogênese, tá? Que os seres vivos precisam de outros seres vivos para surgir. Isso parece meio óbvio para a gente hoje, mas na época essas discussões ainda estavam em construção, não existiam todo o controle de laboratório que a gente tem hoje, tá? Então, ok, os seres vivos precisam de outros seres vivos para surgir. Mas como surgiu o primeiro? Bom, existem algumas explicações, a gente tem aqui que a gente vai ver a da evolução química. A gente já viu isso, tá? É muito importante vocês ficarem ligados nas etapas, tá? Então, tudo bem? Então, vou começar aqui, ó. A primeira, a Terra primitiva tinha esses compostos aqui, metano, amônio, hidrogênio e vapor de água. Depois que ela esfriou, o vapor de água começou a se acumular e formar os oceanos, tá bom? Como os oceanos permitiu o quê? Que essas partículas que estavam presentes na Terra começassem a ocorrer reações químicas até que formaram as proteínas, e essas proteínas começaram a se aglomerar, né, e formaram os primeiros organismos que a gente chama de coacervados, tá bom?
que com o passar do tempo eles começaram a sofrer modificações, da origem à primeira célula, tá? Da origem aos primeiros seres vivos, até que surgiu o primeiro ser vivo que conseguia produzir o próprio alimento, ou seja, autótrofo, conseguia fabricar os próprios nutrientes, nisso liberando oxigênio na atmosfera. Opa, agora a gente tem oxigênio na atmosfera, então agora a vida vai começar a se diversificar e novas espécies vão surgir até chegar às atuais, tá? Então é muito importante vocês saberem cada uma dessas etapas. Terra primitiva tinha esses compostos, era muito quente, depois esfriou, formou os oceanos, os primeiros organismos que eram os coacervados, depois começou a aumentar a quantidade de oxigênio na atmosfera, permitindo o desenvolvimento de novas formas de vida, tá? Isso, é claro, ainda está em discussão, mas é só para vocês saberem a evolução química, é muito importante essas etapas, tá bom? Agora vamos partir para a explicação de como os seres vivos foram se modificando. A gente já viu como o primeiro ser vivo pode ter surgido. Mas como eles foram se modificando, né? Até porque acredita-se que a vida surgiu há 3 bilhões, então diversas espécies entraram em extinção, outras apareceram, fenômenos naturais aconteceram, e aí a gente tem aquela hipótese do pensamento evolutivo, né? A primeira que a gente vai ver vai ser a de Lamarck, tá? Muito importante, ele explicou 2 leis. A lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Vamos lembrar aqui da capivara. Bom, a capivara ela não tem o rabinho, né? Segundo a lei do uso e desuso, o que acontece? A capivara provavelmente deveria ter um rabo longo e de não usar ele atrofiou, aí todas as capivarinhas passaram a nascer sem rabo. Ou no caso do flamingo, de tanto ele usar as pernas para conseguir ir mais fundo em ambientes aquáticos sem molhar as penas, fez com que as pernas se desenvolvessem, é por isso que o flamingo tem a perna longa. Isso é a lei do uso e desuso. Uma característica de tanto ser usada, ela se desenvolve, e se não for usada, ela seria atrofiada. E aí a gente tem a lei da herança dos caracteres adquiridos, que esses caracteres que se desenvolveram, atrofiaram, passaram para as próximas gerações. Só que a gente tem um problema. O problema é que uma característica que você adquire em vida, ela não passa para a geração seguinte. Por exemplo, você pode passar 10 gerações de rato cortando o rabo dele. O filhote sempre vai ter rabo, né? Sempre vai nascer com um rabinho, né? Então a gente teve o quê? Uma nova explicação, que foi a de Darwin, em colaboração com o Wallace, né? O Wallace, gente, ele chegou às mesmas conclusões que Darwin apresentou ao mesmo tempo, tá? A teoria junto com Darwin, só que ele não era tão conhecido, tão pop, né, como Charles Darwin, tá? E o que a teoria da evolução, essa nova, diz? Bom, é basicamente os seguintes princípios. O ambiente está sempre em mudança, isso é fato. A gente pode ter, por exemplo, eras glaciais, queda de asteroides. Todos os seres vivos descendem de um ancestral comum que passou por diversas modificações, como, por exemplo, teria um réptil, né, que sofreu modificações e deu origem ao crocodilo, ao jacaré, ao gavial aqui. E que o mecanismo que vai atuar nessas variações individuais é a seleção natural. A seleção natural diz o quê? Que os organismos que têm essas variações, essa diferença, Darwin e Wallace, eles não sabiam explicar de onde vinha essa diferença, mas é fato que os seres vivos, eles não são idênticos. Você pode ver, todos os seres humanos, eles não são idênticos entre si, né? Eles apresentam essas variações individuais. E se essa variação for vantajosa no ambiente, ele vai ter mais chance de sobreviver. Tá? Essas variações acontecem ao acaso, tá? E o ambiente atua apenas selecionando os melhores, então vai depender do ambiente, se é um ambiente seco, frio, enfim, se tem mais predadores, dependendo da disponibilidade de alimento, o que a gente já vai ver na próxima aula um pouco mais sobre seleção natural, tudo bem?